Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer mais uma aula da História e Geografia de Goiás, tá certo? Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de apertar o sininho aí para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são 4 estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Nesse vídeo aqui nós vamos ver um pouco dos aspectos históricos da formação do território goiano, tá certo? Então vamos lá, galera, vamos conhecer aí um pouco aí da formação do território goiano, no que diz aí Então, nosso aulão aqui para o concurso da Secretaria de Estado de Administração, a SEAD. Se você vai fazer esse concurso, então assiste esse aulão aqui que já vai servir de introdução para você aqui nos estudos da História e Geografia de Goiás. Não esquece, galera, de me seguir aí nas redes sociais, tá certo? No meu Instagram aí, @chagassouza1978, o canal do YouTube aqui, o canal do professor Chagas e também no Facebook. Para entendermos a formação do território goiano, devemos remeter aí ao período pré-colonial, fazer uma contextualização histórica aí para a gente poder compreender os desdobros que vieram a levar à construção aí do território goiano, né? Nós vamos voltar aí a 1492 com Cristóvão Colombo descobrindo a América. E aí vai começar uma grande corrida nos mares aí, Portugal e Espanha, as duas maiores potências aí na época nas navegações, tá certo? Eles vão ter uma cisma aí e vai ser vai por meio da Igreja Católica vai haver aí um intermédio. O Papa vai estabelecer aí o Tratado de Tordesilhas em 1494, né? Esse Tratado de Tordesilhas vai estabelecer que o Novo Mundo será dividido entre Espanha e Portugal. Portugal vai ficar com toda essa faixa amarela aqui, 370 léguas a oeste de Cabo Verde, vai pertencer a Portugal. Então, bem antes do descobrimento do Brasil, né, quando os portugueses encontraram aqui ao que hoje é o território brasileiro, essas terras já pertenciam a Portugal. O período, nós falamos aí um pouco do período pré-colonial que aconteceu nessa época aí, né? Fizemos essa contextualização histórica, e durante o período colonial, que vai de 1500 a 1822, com a independência do Brasil, teve um primeiro período aí que vai de 1500 a 1530, que praticamente em 1500 os portugueses vão chegar aqui ao território que hoje é o Brasil, e não vão estabelecer ainda uma colonização, eles vão ficar apenas explorando o pau-brasil e algumas riquezas superficiais no litoral. Só que algumas nações não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, né? Os franceses, os holandeses, eles não aceitavam esse Tratado de Tordesilhas. E então a própria Espanha também vão fazer ataques aí ao litoral, né? Onde hoje nós conhecemos pelo Nordeste. E principalmente o rei da França, né, o Francisco II, ele vai questionar esse Tratado de Tordesilhas e ele vai falar uma frase célebre, né, que ele vai dizer assim que então me mostrem o testamento de Adão, que deixou somente para a França e somente para a Espanha e para Portugal, essas terras. Então, eles não aceitavam e eles vão começar a atacar a costa, né, de onde nós conhecemos hoje pela costa do Nordeste. Então, para combater o contrabando do pau-brasil
e todas as riquezas que essas nações estavam promovendo nesses ataques, o rei de Portugal vai enviar aí uma primeira expedição, a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530. Essa expedição, né, ela tinha como alvos, como objetivo principal combater o contrabando do pau-brasil e outras riquezas, explorar o território, né, reconhecer o território mais profundamente. E Martinho de Souza ele vai fundar aí a Vila de São Vicente, né? Vai construir ali o primeiro engenho, e depois outros engenhos vão ser construídos ali na Bahia e depois em Pernambuco. E toda a costa toda a costa, né? Todo o litoral do Brasil aí vai ser para essa nova cultura do plantio da cana-de-açúcar. Porque nessa época a exploração do interior não compensava, porque tudo que eles estavam produzindo era para levar para a Europa. Então, eles tinham que se ater somente a coisas fáceis de embarcar nos navios para a Europa. Então, o rei de Portugal, Dom João III, ele vai usar um método que eles já tinham utilizado nas colônias portuguesas na África, que chama-se o modelo administrativo das capitanias hereditárias. Em 1534, então, vai começar essa distribuição, vão dividir aí o território brasileiro aí em capitanias hereditárias, 14 capitanias hereditárias com 15 lotes de terra. Lembrando que a capitania de São Vicente, ela tinha 2 lotes, né? Por isso que algumas pessoas acham que são 15 capitanias, porém são só 14 com 15 lotes de terra. Essas capitanias hereditárias, elas eram doadas para um senhor donatário, um rico português que tinha dinheiro para investir e colonizar. E esse rico, ele recebia aí um instrumento jurídico chamado a carta de doação. Nessa carta de doação, ele só tinha a posse, a propriedade continuava com a coroa portuguesa. E ele podia distribuir dessa capitania, fazer pequenos lotes e distribuir para outras pessoas, que chamavam as sesmarias. O senhor donatário, ele tinha o foral, né, que era um instrumento também jurídico, que dava ali os direitos e os deveres do senhor donatário. Esses deveres aí deveriam ser colonizar, né, criar os arraiais e as vilas, né, assim como foram criados o Arraial de Santana e Vila Boa de Goiás, era um modelo português. Policiar, né, para proteger os colonos, né, uma espécie de polícia, também aplicar a lei e assim por diante. Combater os índios hostis à colonização, e o ponto principal aqui que você tem que prestar atenção, que já foi alvo de questão de prova, expandir a fé católica, né? Então, eram esses 4 objetivos aí, sendo que um dos mais importantes era expandir a fé católica. Ele distribuía essas sesmarias, que eram lotes doados pelo senhor donatário, para essas pessoas produzirem algumas riquezas. Dessas riquezas iam tirar os impostos, uma parte seria do senhor donatário e a outra parte para pagar os impostos do rei. Vai começar aí as penetrações ao interior para a caça ao índio e outras possibilidades econômicas. Nessa época vai surgir aí o que nós chamamos da sociedade açucareira, o primeiro ciclo aí, o ciclo da cana-de-açúcar. Em 1530, né, como eu falei, que foi criado ali 1533, foi criado aí aquele primeiro engenho em São Vicente, depois Pernambuco, Bahia. Esse modelo nós chamamos de plantation. Professor, o que é plantation? É um sistema baseado nos grandes latifúndios, ou seja, grandes fazendas, aquelas que nós vimos nas novelas, nas gravuras, né, que tem a casa grande, tem a senzala e o engenho. Ela é baseada na monocultura, ou seja, plantio de apenas um tipo de
de produto, né? De coisa que vai ser produzida ali, no caso aqui a cana-de-açúcar, usando a mão de obra escrava e toda a produção para exportação. Esse é o sistema plantation. Durante esse sistema aí, vai haver aquela que eu falei anteriormente, dos ataques ao litoral, onde os holandeses e os ingleses, eles vão, os holandeses principalmente, vão começar vão invadir Pernambuco, ficar por um tempo lá, e depois eles vão ver como a cana-de-açúcar funciona e vão plantar essa cana-de-açúcar nas Antilhas, né, na América Central ali, e vão produzir bastante açúcar. E como lá fica mais próximo, tinha a Companhia das Índias, e então eles vão fazer com que essa ciclo, nessa sociedade açucareira, ela entre em degradação. E aí os portugueses, eles vão se ver envolvidos em ter que procurar outros tipos de economia, né? Então eles vão, principalmente de São Vicente, que foi um dos primeiros que começou a ter problemas aí com a plantação da cana-de-açúcar, vai sair as primeiras bandeiras ali de São Vicente para explorar o interior do Brasil aí, como uma espécie de uma economia suplementar, buscar outras riquezas. No final, no século XVII, já vai encontrar o ouro aí, né? A descoberta do ouro em Minas Gerais. Então vai haver uma grande corrida de pessoas de várias partes aqui do território para o local que hoje é Minas Gerais. E também, além desses colonos brasileiros, vieram muitos portugueses, né? Quando ficaram sabendo dessa grande quantidade de ouro descoberto, vieram muitos portugueses e até mesmo pessoas de outras nações estrangeiras. E aí foram os bandeirantes paulistas que descobriram esse ouro. E aí vai haver um conflito aí entre esses bandeirantes paulistas e esses colonos, né? Entre 1707 e 1709 vai acontecer aí a Guerra dos Emboabas. Os Emboabas era como os paulistas, os bandeirantes, chamavam esses colonos, principalmente os portugueses, devido às botas deles, que emboabas, na língua tupi, quer dizer aves com pluma nos pés, aquelas aves que têm as penas nas pés, por as botas dos portugueses se parecerem com aquelas plumas, eles vão apelidar eles de emboabas. Então vai haver essa guerra aí, os emboabas vão acabar vencendo a guerra e expulsar esses bandeirantes ali do território de onde hoje é Minas Gerais. Então vai começar aí as primeiras expedições, né, ao interior daqui do oeste do Brasil aqui. Então em Minas vai ser criada aí a Intendência de Minas. Nós temos aqui o organograma do poder na região mineradora, que era exercida aí pelo superintendente de Minas, o ouvidor-mor, que era como se fosse um juiz que aplicava a lei e a justiça. Tínhamos também o capitão-mor, que era como se fosse a segurança pública, que exercia a defesa dos colonos contra ataques tanto de outros aventureiros como também de índios. E tínhamos também o provedor-mor, que era uma espécie de secretário de finanças, que fazia a contabilidade das contas. Em 1709, vai haver aí a criação das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, com essa expulsão dos bandeirantes aí de Minas, eles vão começar a se adentrar aqui mais para o oeste aqui. Eles primeiro vão descobrir o ouro em Cuiabá, mas as primeiras bandeiras que passaram em Goiás é a bandeira de Antônio Macedo e Domingo Luiz Grau, que passou aqui entre 1590 e 1593. Eles passaram aqui subindo ali pelo litoral até chegar onde hoje é o Tocantins. As bandeiras, elas eram um financiamento privado, né? Elas obedeciam o tratado
eu fiz aqui o contrário. As bandeiras, elas eram... eu fiz aqui o contrário, tá certo, galera? Desconsidera isso aqui. As bandeiras, elas eram de financiamento privado. Elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, então, e tinham também as entradas. As entradas eram financiamento público. Era a própria coroa portuguesa, tá certo? Vocês desculpem aqui esse slide aqui, ele ficou errado. Então, as entradas, elas eram privada, financiada pela coroa portuguesa, assim, somente para explorar as terras, descobrir as riquezas. E elas obedeciam o Tratado de Tordesilhas, enquanto que as bandeiras eram um financiamento privado e não obedeciam o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras, elas são de 3 tipos, as mais conhecidas, né? Que são cobradas em concurso público. É a bandeira de apresamento, aquela que tinha por objetivo somente, tinha um objetivo principal, fazer guerra contra os índios hostis à colonização e até mesmo aprisionar esses índios, né? Escravizar esses índios para venderem. Tínhamos também a bandeira de prospecção, que era aquela que procurava riquezas, né? Pedras preciosas, drogas do sertão, né? Os remédios, as plantas que serviam como remédio. Então, era essa a bandeira de prospecção, buscava prosperidade. Lembre dessa palavra, prospecção, prosperidade, riqueza, pedras preciosas, ouro, diamante, drogas do sertão. De apresamento, você já está vendo, preso, prisioneiro, aprisionar os índios e fazer guerra e destruir. E nós tínhamos também o sertanismo de contrato. A bandeira de sertanismo de contrato já está dizendo, eles eram contratados, uma espécie de mercenários para capturar negros e índios foragidos e também destruir os quilombos, onde os negros se refugiavam, e os índios também, e até pessoas brancas que não tinham condição, iam para esses quilombos. O mais famoso desses que os bandeirantes destruíram do sertanismo de contrato é o quilombo de Palmares. E tínhamos também as descidas, né? As descidas eram realizadas pelos jesuítas, que visavam catequizar os índios. A bandeira do Anhanguera pai era uma bandeira de apresamento, tá? Preste atenção que a bandeira de prospecção era do Anhanguera filho. Então, em 1682, o Anhanguera pai ele vai encontrar ali aos pés da Serra Dourada, né? Próximo à cidade de Goiás, ele vai avistar ali as Índias com uns colares no pescoço ali com as pepitas de ouro. É ali que vai nascer o mito do Anhanguera, que o Anhanguera vai colocar o álcool na tigela e botar fogo e dizer para os índios que vai tocar fogo nos rios e nas nascentes se eles não mostrarem para ele onde estão esse ouro. E os índios vão chamar ele de diabo velho, né? Bruxo, alma velha, por ele ter feito isso. Então, ele vai ser chamado de Anhanguera. Em 1722, nessa época aí, que o Anhanguera fez essa passagem pelo território goiano, o filho dele, o Anhanguera, o Antônio Bueno da Silva Filho, ele tinha 12 anos, ele acompanhou o pai dele nessa expedição e ele viu esse ouro, só que era um ouro pouco, eles não exploraram então, não tinham condição na época e deixaram para lá. Então, em 1722, o Anhanguera Filho vai sair de São Vicente, atual estado de São Paulo, com a sua bandeira aí, para vir procurar essas minas de ouro, né? Então, ele vai chegar e encontrar esse ouro, né? Ele vai voltar a São Paulo e anunciar o achado das minas de ouro, né? O ouro encontrado aqui em Goiás é o que nós chamamos ouro de aluvião, aquele ouro que encontra na superfície ali, nas margens dos rios.
Então, primeiro vão fundar o Arraial, o povoado da Barra. Depois o Arraial de Santana, né, em 1726, como eu já tinha mostrado para vocês, sempre que se formava um arraial ou uma vila, era estabelecido esse modelo de administração, baseado aí nesse organograma aí. Então, o Anhanguera ele vai ser nomeado aí o superintendente de Minas. Aí nós teremos aí o ouvidor-mor, o capitão-mor e o provedor-mor, que eu já expliquei para vocês quem são, né? Como se fosse o juiz, o chefe da polícia, né, da defesa, e o secretário de finanças. Em 1739, o Arraial de Santana ele vai ser elevado à vila, né? Vai se tornar Vila Boa de Goiás. Então aí vai ter aí o intendente, que é como se fosse o prefeito, e vai ser criado aí a Câmara, que é uma espécie de Senado, a Câmara dos Homens Bons, que eram os homens brancos e ricos, que eram católicos, tinham todo um requisito para se tornar um homem bom, né? E ser eleito aí como se fosse um vereador, né? É um vereador. Esse vereador, no caso, eles eram eleitos, nesse caso, anualmente. E em 1749 vai haver aí a independência de Goiás, né? Goiás até então pertencia à capitania de São Paulo, agora Goiás vai se tornar uma capitania independente. Em 1749, com a chegada, foi bem antes, né? Levou 3 anos para até então se tornar uma capitania de fato, com a chegada de Dom Marco de Noronha, o Conde dos Arcos, né? Que vai se tornar aí o primeiro governador do estado de Goiás. Então, galera, essa aqui é só uma pílula aí do nosso curso de Geohistória de Goiás, comigo, professor Chagas. Não esquece de me seguir nas redes sociais, tá certo? Você que vai fazer o concurso aí da SEDUC, da Prefeitura de Goiânia, da SEAD, da PM Goiás, da Polícia Civil de Goiás, da Polícia Técnico-Científica, do Corpo de Bombeiro. E você quer fazer esse curso aí, galera, comigo? Ó, ele vai ser um curso de Geohistória de Goiás, eles vão ser 5 aulas ao vivo, tá certo? Essas aulas, depois você vai receber o PDF das aulas, exercício para você praticar. Todas essas aulas elas vão ser transmitidas pelo Zoom e depois disponibilizada numa turma do Classroom, que você vai fazer parte, a gente vai te acompanhar, te dar um direcionamento dos estudos. Essas aulas e os materiais ficarão disponíveis aí por 1 ano. Aqui nós temos o início do nosso curso, que nós vamos começar dia 12/2, com a primeira aula sobre a formação do território goiano, que é mais ou menos parecida com essa que eu estou falando, que eu ministrei aqui para vocês, só que mais aprofundada. No dia 19/2, nós teremos aí a formação da economia goiana. No dia 26/2, nós vamos falar sobre o coronelismo e as estradas de ferro. No dia 5/3, nós vamos falar sobre a transferência da capital e a modernização de Goiás. E nossa última aula, dia 12/3, nós vamos falar aí sobre os aspectos físicos, a realidade geográfica, étnica, social, econômica, política e cultural de Goiás. Então, um curso completo aí onde você vai ter todo o embasamento aí para gabaritar todas as questões de Geohistória de Goiás, tá certo? Você vai ter acesso por 1 ano a esse material. Galera, é um valor irrisório diante de tanto conteúdo que vocês vão ter, tá certo? O valor vai ser R$ 99,00 à vista ou 2 vezes de R$ 60,00. Para maiores informações, você vai entrar em contato com a Delma através do WhatsApp aí 994062320, tá? E entrar em informação e pegar informações com ela, como fazer o pagamento e como adquirir o nosso curso. Se, porém, já tiver começado o curso e mesmo assim você quiser adquirir, você
pode adquirir, porque essas aulas vão ficar gravadas, o material vai ficar disponibilizado, mesmo antes, depois do curso começar, você pode estar adquirindo, tá certo? Entre em contato com a Delma aí e adquira esse material aí, para você gabaritar as questões aí de Geohistória de Goiás. Tá certo, galera? Um abraço do professor Chaga, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Valeu!